A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Convidando vocês a acompanhar comigo a leitura do Êxodo, capítulo 26, amém? Do livro de Êxodo, capítulo 26, amém? Vamos estar continuando no versículo 15, que vai falar sobre as tábuas do tabernáculo, amém? Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 colcheiras terá cada tábua, travadas uma com a outra, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ou seja, meus irmãos, era para que ele fizesse as tábuas seriam de madeira de cetim, que estariam levantadas. O comprimento de uma tábua seria de 10 côvados e a largura de cada tábua de 1,5 côvado. Iria colocar 2 colcheiras em cada tábua e elas seriam travadas uma com a outra. Assim fará com todas. O mesmo ele faria com todas as tábuas do tabernáculo. E farás também as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. E farás também 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas colcheiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 colcheiras. Também haverá 20 tábuas para o outro lado do tabernáculo. Ou seja, meus irmãos, seriam 40 tábuas, umas de um lado e outras de outro, com colcheiras, colchetes de ouro, etc. E seriam com as suas bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 colcheiras debaixo de outra tábua, para as suas 2 colcheiras. Também há 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fará 6 tábuas, ou seja, ao lado do tabernáculo em direção ao ocidente, mais 6 tábuas. Então já são 46. Farás também 2 tábuas para o canto do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão também, em cima dele se ajuntarão numa argola, e assim será as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as outras tábuas, com suas bases de prata, 16 bases, 2 debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo. 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas de outro lado. Ou seja, ia colocar 5 barras para uma tábua de um lado e 5 para as de outro. Eles estavam colocando as tábuas para organizar o tabernáculo. E as 5 barras para as tábuas de outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente, e a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, ou seja, meus irmãos, lembra que eu falei que elas seriam cobertas por ouro? Aqui, ó, elas seriam cobertas de ouro, e de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo, conforme o modelo que foi mostrado no monte. Vou também tá continuando, meus irmãos. Me deu uma vontade de continuar. Até aqui, meus irmãos, foram as tábuas do tabernáculo. Elas seriam, meus irmãos, cobertas por ouro. Iam ficar 40 de um lado, 40 de outro, para poder fazer a construção do tabernáculo.
Agora vai falar do véu. Depois fará um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, com um querubim de obra-prima se fará, e porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Ou seja, depois da madeira para as tábuas, meus irmãos, fariam também um véu azul e púrpura, carmesim, de linho torcido. Ou seja, era um véu, meus irmãos, para colocar no, se não me engano, é no Santo dos Santos. Com querubins de obra-prima se fará. Também porá sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro. Ou seja, esse véu seria colocado, meus irmãos, em 4 colunas de madeira de cetim, e elas seriam cobertas por ouro. Seus cochetes serão de ouro sobre 4 bases de prata, e o véu seria pendurado debaixo dos colchetes. Meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Ou seja, esse véu, meus irmãos, ficaria nessas colunas e estaria, meus irmãos, praticamente ele estaria praticamente, meus irmãos, cobrindo a arca do testemunho. Cobrindo não, um pouquinho em cima da arca do testemunho. E ali dentro do véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo, e porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, do lugar santíssimo, e a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta de tenda uma coberta de azul e púrpura e carmesim de linho fino torcido e de obra de bordador. Farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e seriam cobertas por ouro. Seus colchetes seriam de ouros e falhas da fundição, 5 bases de cobre. Ou seja, eles iriam colocar um véu, meus irmãos, sobre 4 colunas de madeira de cetim, que seriam cobertas por ouro. E o véu seria pendurado, meus irmãos, debaixo dos colchetes, sobre a arca do testemunho, fazendo a separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Ou seja, a função do véu é fazer separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E também colocarias a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo, ou seja, sobre a arca da aliança, a coberta do propiciatório. E a mesa colocaria fora do véu, e o castiçal debaixo da mesa. Porás a banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de azul e púrpura e carmesim de linho fino batido, de obra do bordador. E para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim. Ou seja, para essa coberta, meus irmãos, 5 colunas de madeira de cetim, e elas seriam cobertas por ouro. Seus colchetes seriam de ouro, e falhas a fundição, 5 bases de cobre. Ou seja, meus irmãos, aqui está falando sobre a função do véu, meus irmãos. Qual era a função do véu? Esse véu, meus irmãos, estava representando a primeira aliança. Ou seja, vocês lembram, meus irmãos, quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de cima para baixo? Ou seja, meus irmãos, naquele momento o véu ainda não estava rasgado. Olha a importância, meus irmãos, de acompanhar também a Torá. O véu naquela época, meus irmãos, não estava rasgado. Nem todo, a gente não, nessa época, meus irmãos, desse tempo, a gente não poderia falar com Deus diretamente. Hoje a gente pode. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.